Olá! Chegamos ao dia 143 do nosso plano de leitura. E hoje os textos nos trazem uma pergunta daquelas que fazem a gente parar para pensar, sabe? O que é de fato o verdadeiro poder de Deus? Seria um milagre espetacular, um objeto sagrado ou seria algo totalmente diferente? As leituras de hoje vão nos levar por uma jornada bem interessante em busca dessa resposta. Então a pergunta que vai guiar a gente hoje é exatamente esta: onde é que a gente encontra o verdadeiro poder de Deus? Será que é naquelas demonstrações de força, tipo raios e trovões? Ou talvez em objetos que a gente considera sagrados? Ou será que está em algo muito mais próximo, muito mais íntimo e pessoal? As leituras de hoje trazem umas respostas que, olha, podem surpreender. Para começar essa investigação, a gente vai lá para Atos, capítulo 28, e o cenário, gente, não podia ser pior. É um naufrágio, um baita desespero, numa ilha completamente desconhecida. E é justamente aí, no meio do caos, que o poder de Deus aparece de um jeito que ninguém imaginava. Vamos tentar imaginar a cena. Um navio em pedaços, uma chuva torrencial, um frio de cortar os ossos e 276 sobreviventes tremendo numa praia estranha. O que se espera de Deus num momento desses? Talvez um milagre grandioso, né? Mas não. A primeira manifestação do poder de Deus ali vem através da extraordinária bondade dos moradores da ilha. O poder se manifesta como uma fogueira para aquecer e um acolhimento que ninguém esperava, agindo através de pessoas que nem conheciam o Deus de Paulo. E aí acontece uma coisa muito curiosa que revela muito sobre a gente. Quando Paulo sobrevive à picada da cobra, a opinião do pessoal da ilha vai de um extremo ao outro num piscar de olhos. Primeiro, eles acham que ele é um assassino recebendo o seu castigo. Logo depois, já acham que ele é um deus. Isso mostra como a nossa mente tende a ver o poder de Deus de uma forma bem superficial, quase como uma troca. Mas olha só, esse espetáculo todo com a cobra era só o começo. O verdadeiro poder de Deus se revela não na autopreservação de Paulo, mas na compaixão que ele tem pelos outros. Ele não usa o momento para ganhar fama, ele se ajoelha e ora. A cura do pai de Públio, o chefe da ilha, abre as portas para uma onda de restauração, mostrando um poder que não serve para impressionar, mas sim para curar. Agora, segura aí, porque a gente vai dar um salto no tempo para 1 Samuel capítulo 4, e o contraste é gritante. Se em Atos o poder era pessoal, era restaurador, aqui a gente vê a nação de Israel tratando a presença de Deus como um objeto, quase um amuleto da sorte para levar para a guerra. Presta atenção na mentalidade aqui. Depois de perder uma batalha, a resposta deles não é orar, não é se arrepender, não é buscar a direção de Deus. A resposta é: vamos lá buscar a arca. Eles estão vendo o símbolo da presença de Deus não como um convite para adoração, mas como uma arma, um objeto que vai garantir a vitória para eles. É basicamente tratar o Criador como uma ferramenta que pode ser manipulada. E o resultado disso? Bom, tá aí na tela. Um desastre completo. A expectativa era de vitória garantida, com gritos e festa. A realidade foi uma derrota esmagadora. 30 mil homens mortos e, o pior de tudo, a arca foi capturada pelo inimigo. A lição aqui é clara. A presença de Deus não pode ser forçada, nem usada para realizar os nossos desejos. E a notícia terrível da derrota se espalha e não fica só no campo de batalha, não. Para o sacerdote Eli, a notícia de que a arca foi levada é um golpe fatal. E a sonora no meio da dor do parto resume a tragédia de uma nação inteira em uma única palavra, o nome que ela dá ao seu filho. Icabode, que significa a glória se foi. Pensa no peso disso. Para eles, a glória não era a presença real de Deus, mas o objeto de ouro que a simbolizava. Eles confundiram o mapa com o tesouro, e quando perderam o mapa, acharam que tinham perdido absolutamente tudo. Só que a história dá uma virada irônica e sensacional. Israel pode ter perdido a arca, mas os filisteus estavam prestes a descobrir que o prêmio que eles levaram para casa era muito mais do que eles esperavam. Eles não capturaram Deus. Na verdade, foi Deus quem os capturou. O poder dele é soberano e, definitivamente, não cabe dentro de uma caixa. Lá no templo do deus filisteu, o Dagon, uma batalha de poder acontece em silêncio durante a noite. Na primeira manhã, o ídolo é encontrado de bruços, como se estivesse se curvando diante da arca. Eles vão lá e o levantam, mas na segunda manhã a humilhação é completa. Dagon não só está no chão de novo, mas dessa vez está decapitado e com as mãos cortadas. Uma mensagem silenciosa, mas muito poderosa. Só existe um Deus. E esse poder transborda do templo e se espalha pelas cidades. A arca, que para Israel deveria ser um lembrete da presença de Deus, se torna uma verdadeira maldição para os filisteus. Tumores, pânico, morte,
Por onde ela passa, o caos se instala. As cidades começam a implorar para se livrar da arca. Eles aprenderam do jeito mais difícil que o Deus de Israel não é um troféu de guerra para ser exibido. E finalmente, nossa leitura nos leva ao Salmo 52. Depois de ver todo esse poder em ação, seja curando ou julgando, o Salmo nos convida a olhar para dentro, para o lugar onde a verdadeira força de quem tem fé realmente mora. O Salmo nos apresenta um contraste fantástico. De um lado, tem aquele que confia na sua riqueza, no seu poder, que ama a maldade. Ele é como uma árvore que será arrancada pela raiz. Do outro lado, tem o justo, que confia no amor de Deus, e ele é comparado a uma oliveira verdejante, que floresce. E aqui está o coração de tudo. A verdadeira força, a verdadeira estabilidade, não está em amuletos, nem em tentar controlar o poder, muito menos em cofres cheios de dinheiro. Ela está em algo muito mais simples e ao mesmo tempo mais profundo, uma confiança viva, constante, no amor de Deus, como uma oliveira que floresce ano após ano. Então, depois de passar por naufrágio, cobra, guerra, ídolo quebrado, o que a gente tira de tudo isso? Vamos amarrar as pontas e ver as lições de hoje. Fica claro que o verdadeiro poder de Deus é, acima de tudo, relacional. Ele age através da bondade, da oração, como vimos com Paulo. Ele não é um objeto mágico para garantir vitórias, como Israel pensava. Ele é soberano sobre qualquer outro poder, como Dagon descobriu da pior forma. E no fim das contas, a sua força é acessada pela confiança, pelo relacionamento, como aquela oliveira que floresce. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Uma pergunta para a gente levar para a vida. Como é que a nossa fé trata a Deus? É como uma presença viva com quem a gente se relaciona de verdade? Ou será que no fundo é como um amuleto que a gente saca do bolso para usar na hora do aperto? A resposta honesta a essa pergunta pode definir o rumo de toda a nossa jornada. Que a gente possa sempre buscar a oliveira e não o amuleto. Se essa reflexão de hoje te ajudou de alguma forma, deixa uma curtida no vídeo e segue o Prima BR para a gente continuar crescendo juntos nesse plano de leitura. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!